que o presidente da Hungria, Viktor Orbán, é contra essa adesão da Ucrânia ao bloco. E há, nesse momento, vários empecilhos para Volodymyr Zelensky quando olhamos para as conversas com o bloco europeu. E é sobre isso que a gente conversa com a Priscila Yazbek, que está ao vivo conosco, trazendo destaque internacional. Ô Priscila, porque há várias questões quando falamos sobre o conflito na Ucrânia. Não só essa possibilidade de adesão da Ucrânia ao bloco europeu, à União Europeia, que enfrenta resistências como Viktor Orbán, mas também quando a gente fala de financiamento. Acompanhamos essa semana Volodymyr Zelensky indo até os Estados Unidos, pedindo financiamento, pedindo recursos para Joe Biden, e ele vai fazer essa caminhada, esse pedido também para o bloco europeu. Quais são as chances dele avançar conversando com os países europeus em busca de recursos diante do conflito? Oi, Carol, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Talvez o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tenha mais sorte nessas conversas e nessas negociações que acontecem no âmbito da União Europeia do que nos Estados Unidos. A gente chegou a falar nessa semana sobre essa visita que o presidente ucraniano fez a Joe Biden. Biden que gostaria de aprovar o pacote de ajuda adicional à Ucrânia de 61 bilhões de dólares, mas que enfrenta uma oposição por parte dos republicanos no Congresso americano. A gente comentou ontem, inclusive, que não há perspectivas positivas em relação a essa aprovação, há uma oposição muito forte, isso nos Estados Unidos. Já na União Europeia também havia uma oposição por parte do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, mas parece que esses ventos agora estão soprando para áreas mais favoráveis para o governo ucraniano, já que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, disse nessa manhã ao chegar num encontro de 2 dias que vai acontecer entre os líderes europeus que estaria aberto a negociar e aprovar esse pacote de ajuda adicional à Ucrânia, que seria um pacote de 50 bilhões de euros para os próximos anos, até o ano de 2027. Isso aconteceu, Carol, depois que a União Europeia liberou nessa quarta-feira 10 bilhões de euros dos seus fundos para Hungria, esses recursos que estavam congelados por causa de um questionamento sobre o respeito do Estado Democrático de Direito na Hungria. Inclusive, isso gerou um questionamento dentro do bloco de parlamentares europeus, falando que, supondo que o bloco teria liberado esses recursos para que a Hungria desse o seu aval para a liberação desse pacote de ajuda para a Ucrânia. Inclusive, os órgãos, o porta-voz da Comissão Europeia disse que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que a Hungria estava cumprindo com algumas decisões, com alguns quesitos ligados a questões judiciais que eram questionados anteriormente, por isso esses recursos seriam liberados. Então, esse é um ponto, a liberação de recursos. Tem uma outra questão também que está ligada à entrada da Ucrânia na União Europeia, um processo que foi solicitado pela Ucrânia depois da invasão da Rússia em fevereiro de 2022. Lembrando que tem países que esperam há décadas para entrar no bloco europeu, como é o caso, por exemplo, da Turquia, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vem fazendo esse pedido reiteradamente para entrar no bloco. Então, Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, também falou que essa vai ser uma outra questão que vai ser discutida nesse encontro que acontece hoje e amanhã, mas também esse ponto sofre uma resistência por parte da Hungria, e Orbán disse que esse ponto é um ponto que ele não deve abrir mão, apesar de ter falado que pode abrir mão do ponto de impedir o pacote de ajuda adicional à Ucrânia. Volto com você, Carol.